E aí agora no versículo 5, Paulo então continua dizendo assim, mas não cedemos a eles nem por um momento, a fim de preservar a verdade das boas novas para vocês. Existe uma verdade nas boas novas. Jesus, quando veio, ele disse por várias vezes, olha, eu trago boas novas da parte de Deus. O que ele dizia nada mais é do que ele veio para poder trazer um reino onde o acesso era através dele. Ele era o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E ele complementa dizendo que ninguém pode ir até o Pai senão por ele. E se ninguém pode ir ao Pai senão por ele, significa que não tem mais nada além dele. Jesus é o caminho, o único caminho. Ele é a única verdade. Ele é a vida que nós conhecemos como uma sombra. Lembra que nós falamos sobre isso, versículos no primeiro episódio desse livro de Gálatas. Hoje nós o conhecemos como uma sombra, um reflexo, mas um dia nós o veremos como ele é, a vida de verdade. Hoje a nossa vida, como eu disse no começo, é uma vida de guerra, uma vida de luta, uma vida de batalha, mas um dia nós teremos vida de verdade. E essas são as boas novas. Versículo 6. Quanto aos líderes cuja reputação, a propósito, não fez diferença alguma para mim, pois Deus não age com favoritismo. E esse é o título da nossa live de hoje. Nada tiveram a acrescentar àquilo que eu pregava. Ao contrário, viram que me havia sido confiada a responsabilidade de anunciar as boas novas aos gentios. Paulo não era mais um pregador, um pregador a mais. Não. Paulo tinha um propósito. E o seu propósito, ele passava por um chamado diferenciado de todos os apóstolos até então. O chamado de Paulo era pregar aos gentios, ou seja, pregar para aqueles que não eram judeus. Era um propósito claro, objetivo, um propósito que ele sabia exatamente o que fazer. Um trabalho difícil, árduo, como eu disse, mas era uma missão que ele tinha e a clareza do seu propósito é o que sustentava ele. Ter clareza do seu propósito é o que te sustenta nos momentos onde você acha que você está no caminho errado. Quando você começa a fazer alguma coisa, que você teve a visão e que você tem clareza do propósito, e aí você acha nos momentos de luta que aquilo não está funcionando e que será que eu estou no caminho errado? Será que eu casei com a pessoa certa? Será que eu abri a empresa no segmento certo? Será que, enfim, qual é a situação que te traz dúvidas? Volte para o início, para o propósito. É lá que está a verdade que você vai encontrar as forças que você precisa. E Paulo tinha clareza do seu chamado. Portanto, quando ele passou por naufrágio, fome, nudez, perseguição, apedrejamento. Você tem ideia o que seria um apedrejamento? Quando eu era criança, a gente brigava muito com pedras, né? Hoje em dia as crianças não sabem o que é isso. Deixa eu tirar o texto aqui da minha frente só para a gente poder conversar melhor. Hoje em dia as crianças não sabem o que é brincar com pedra, né? Elas mal sabem o que é brincar com areia. Mas na minha época, isso o quê? Sou de 68, vamos colocar 1970, de 70 a 75, por aí, 77, minha infância. Não, 77, Não, 77 eu tinha 10 anos. Calma, não tanto. Vamos começar de 77, de 10 anos até 15 anos, até 83, por aí. Mas naquela época a gente brincava muito com pedra, e de vez em quando uma pedra acertava. E uma pedrada, né, as pedras assim, né, e uma pedrada dói para valer. Naquela época dos apóstolos, os apedrejamentos eram uma prática de condenação das pessoas, né, as guerras civis.
E Paulo foi apedrejado, dado como morto, ou seja, as pedras tiraram a consciência dele, pedras grandes lançadas com força e a uma distância curta. Portanto, o objetivo daquilo era matar. E Paulo passou também por isso. Um homem que passou por tantas lutas, tantas guerras, poderia ter colocado em dúvida o seu chamado. Mas ele tinha clareza do seu propósito e do seu chamado e de quem tinha chamado. E quando se tem clareza do propósito, aí você tem forças para se levantar e para prosseguir. Porque quem cai não deve ficar caído. Quem cai precisa se levantar e levantar rápido e retomar o caminho da visão que um dia foi mostrado. Versículo 11. Mas quando Pedro veio a Antioquia, tive de opor-me a ele abertamente, pois o que ele fez foi muito errado. No começo, quando chegou, ele comia com os gentios. Ou seja, Pedro, que pregava aos judeus, quando ele chegou em Antioquia, ele comia e se relacionava com os gentios. Mas aconteceu uma coisa aqui, que é o que Paulo está enfatizando. Mais tarde, porém, quando vieram alguns amigos de Tiago, começou a se afastar, com medo daqueles que insistiam na necessidade de circuncisão. Essa questão da circuncisão para os judeus sempre foi um problema, porque eles se achavam seres humanos diferentes pelo fato de serem circuncidados. E agora que eles têm que engolir, racismo, como eu disse ontem, quando eles tiveram que engolir os gentios participando da mesma fé, da mesma salvação, das mesmas boas obras, eles falaram, bem, então já que vocês têm que fazer parte disso, então vocês precisam ser circuncidados também. E Paulo continua aqui a sua análise sobre ter chamado a atenção de Pedro. Como resultado, outros judeus imitaram a hipocrisia de Pedro, porque nós estamos sendo observados. Sem saber, você, como cristão, está sendo observado. E as pessoas que te observam querem te julgar ou te imitar ou ver o que você está fazendo para que possam decidir o que fazer com essa informação. Se eles veem em você um homem, uma mulher de Deus, um homem, uma mulher que se possa admirar, eles vão querer te imitar. Se eles veem em você alguém que não é alguém pelas quais eles veem coisa boa ou querem imitar, eles vão te criticar. Mas aqui, Pedro, por ser um homem de Deus, um homem que pregava com eloquência, embora tenha sido aquele Pedro que eu descrevi no início, totalmente sem noção, com o Espírito Santo que veio no dia de Pentecostes, ele se transformou num novo homem. Um homem respeitado, mas cometeu erros. Sem saber, estava sendo observado, e aí as pessoas começaram a imitá-lo. Imitar o quê? A hipocrisia dele, porque ele continuava sendo ser humano, mesmo cheio do Espírito Santo, nós somos seres humanos e cometemos falhas. E Pedro, então, ele corrige com um puxão de orelha, e Pedro aceita a repreensão e muda, porque quem é humilde, quem é cheio do Espírito Santo, aceita as opiniões. Pode até não aceitar, porque nem toda opinião é correta, mas ouve e com humildade observa, analisa, ora e vê se aquilo realmente é de Deus e se faz sentido. Mas quem é orgulhoso, rejeita. Rejeita e não quer nem considerar, porque aquilo vai contra o que eles estão fazendo e eles se acham o dono da verdade. Ninguém é dono da verdade, porque a verdade é Cristo, é Ele que é a verdade. E ninguém é dono dele, pelo contrário, você e eu somos ou devemos ser escravos dele. Uma expressão que Paulo usa sem economias. Sem economias. Somos escravos. Isso nos torna livres. Livres para viver a vida de verdade, porque temos um dono. Um dono, porque a partir do momento que você diz sim, eu aceito a tua salvação. Eu aceito o teu sacrifício, Jesus. E quando você aceita, você se rende. Se rende a quem?
A opressão, a escravidão, não, se rende ao amor. O amor. Nós devemos ser escravos desse amor, porque essas são as boas novas. E aí, Paulo continua, né? Os judeus imitaram a hipocrisia de Paulo e até mesmo Barnabé, que era parceiro de Paulo, se deixou levar por ela. Quando vi que não estavam seguindo a verdade das boas novas, disse a Pedro diante de todos: se você que é judeu de nascimento vive como gentil e não como judeu, por que agora obriga esses gentios a viverem como judeus? Você e eu somos judeus de nascimento e não pecadores, como os judeus consideram os gentios. E, no entanto, sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé em Cristo Jesus e não pela obediência à lei. E cremos em Jesus Cristo para que fôssemos declarados justos pela fé em Cristo e não porque obedecemos à lei. Nós somos declarados justos não é porque nós obedecemos regras, leis, não. Nós somos declarados justos porque nós cremos em Cristo Jesus. Por isso que é simples. Você precisa crer e crer de verdade no Senhor Jesus e é isso que te torna justo. A justificação é pela fé, não é pelas obras, não é pela lei. Porque se fosse pela lei, Jesus não precisava ter vindo. E se ele precisou vir, e hoje nós comemoramos que ele veio e morreu e cumpriu o seu propósito, então nós não somos mais escravos da lei. Somos agora escravos de Cristo, do amor dele por nós. Não são as suas obras que te salvam. Não existe um outro evangelho, é só esse. Não existe evangelho segundo Allan Kardec, segundo XYZ, segundo Maria, segundo revelação, segundo... Só existe um único evangelho. O evangelho que você crê que Jesus pagou o preço. Não existe lei que te salva, não existe ações de generosidade, boas obras, não. Essas coisas a gente faz porque nós somos escravos de Cristo e o amor dele nos constrange, nos transforma e nos impulsiona para fazermos o que precisa ser feito, mas a única coisa que nos salva é Cristo, a única coisa. Nós somos salvos por Cristo Jesus, e não pela lei e não por nenhuma obra. As obras, simplesmente, elas comprovam e corroboram e confirmam que você foi verdadeiro na sua confissão. Mas nada. Não é a forma que você se veste, é a forma que você fala, na forma que você age, porque tudo isso é consequência natural. E se alguém colocar um peso em você dizendo que você tem que fazer, você não tem que fazer nada. Você só tem que crer. Não é fazer, é crer. Crer somente. Vamos lá. E não porque obedecemos à lei. Pois ninguém é declarado justo diante de Deus pela obediência a Deus. Põe isso na cabeça definitivamente. Ninguém vai entrar no céu dizendo o seguinte: olha, eu queimei meu corpo por causa dos pobres. Você não vai entrar no céu. A única coisa que te dá o passaporte seguro para entrar no céu é crer e não fazer. É crer e não obedecer regras, leis e ser a pessoa mais boa do mundo. Isso são apenas consequências de um cristão que sabe o que tem que fazer. É pela graça e não pelas obras. Versículo 17. Mas se a busca da justiça por meio de Cristo nos torna culpados de abandonar a lei, isso torna Cristo responsável por nossos pecados? De maneira nenhuma. Se, pois, reconstruo o antigo sistema da lei que já destruí, então faço de mim mesmo transgressor da lei.
Paulo, ele consegue falar de um jeito. Sempre que eu ouço esses discursos profundo e ao mesmo tempo simples que ele consegue fazer, eu oro a Deus para que Deus me dê dessa mesma unção. Paulo é um homem admirável, um ser humano que nós precisamos aprender com ele. Olha o jeito que ele coloca essa explicação. De maneira resumida, ele está dizendo o seguinte: olha, vocês estão querendo seguir a lei, né? Tá, mas isso invalida Jesus, porque Jesus não precisava ter vindo, já que vocês querem seguir a lei. Mas se a lei não leva você para o céu, então você está cumprindo a lei que invalida Jesus. Ou seja, vocês estão sendo incongruentes, vocês estão sendo... Paulo estava nervoso, porque aquela igreja da Galácia foi uma igreja que ele tinha muito orgulho, foi uma das suas primeiras viagens, se eu não me engano, foi a primeira viagem missionária, e ele deixou a casa em ordem, e quando voltou estava uma bagunça, uma incoerência, que é o que nós vemos hoje. Hoje nós vemos um evangelho sendo pregado por aí com uma incongruência, uma incoerência total. Pessoas religiosas com peso nas costas, carregando uma carroça pesada, mas agindo de maneira longe do Evangelho. O Evangelho segundo quem? Pastores, que não sabem o que estão falando, porque vivem outra incoerência. E o pior é que essas incoerências, elas costumam passar de pai para filho. Filhos de vítimas de outras vítimas fazem vítimas. E por isso que essa carta ela é tão importante, ela esclarece as coisas. Eu vou ler de novo para você ver a beleza que eu consegui enxergar aqui. Vamos lá. Vamos lá. 17, ó. Mas se busca da justiça por meio de Cristo, se a busca, nos torna culpados de abandonar a lei, ou seja, se o que Paulo estava buscando como justiça através de Cristo estava prejudicando a lei, que era o que os fariseus estavam tentando acusá-lo, olha, vocês estão esquecendo aqui da lei, a lei é importante, né? Isso torna Cristo responsável por nossos pecados. Ou seja, o Cristo que nos salva, que morreu por nós, ele agora é responsável, porque ele diz, vocês são livres agora. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Mas vocês não querem vida em abundância porque querem ficar na lei, preso naquele jugo que ninguém conseguia carregar. Então, o que Jesus fez foi o quê? Ele agora é o culpado por não estar sendo cumprida a lei. Tornar culpado aquele que nos libertou? De maneira nenhuma. E o 18 agora completa. Se, pois, reconstruo o antigo sistema, ou seja, se vocês querem obedecer à lei, vocês querem serem salvos pelas obras, se vocês querem circuncidar crianças e até mesmo os adultos, ou seja, o antigo sistema da lei que já destruí, ou seja, que Cristo veio justamente para poder resolver o problema, então faço de mim mesmo transgressor da lei. Justamente Paulo, que era judeu, circuncidado e que abandonou tudo isso para poder seguir o evangelho segundo Cristo Jesus. Pois quando procurei viver por meio da lei, ela me condenou. Paulo, ele perseguia os cristãos porque ele vivia debaixo daquela lei. Para ele, Cristo não era filho de Deus e não morreu para nos salvar. E, portanto, Paulo perseguia os cristãos que acreditavam nisso. Mas quando no caminho de Damasco, você sabe a história, ele entendeu o chamado, ele foi chamado, ele teve a vida transformada, cheio do Espírito Santo, fez o trabalho que fez. Então, tudo que ele fez então estava errado? É isso que ele quer dizer aqui. Portanto, morri para a lei, a fim de viver para Deus. E olha que bonito o versículo 20. Fui crucificado com Cristo. Eu e você, nós fomos crucificados com Cristo. Naquele dia que ele disse, Pai, por que o Senhor me abandonou? Ele não esperava por aquele momento. Porque naquela hora, naquele momento da crucificação, não era o prego nas mãos que rasgava, esgarçava entre os seus dedos.
Não era os pregos nos pés que fazia ele não rasgar as mãos e cair de lá. Não era a coroa de espinhos que cravou no crânio dele, que triscava nos nervos e causava dores profundas. Não, não era essa a dor. Não era essa. Era a dor do peso do meu pecado que estava lá, o seu, dos seus avós, dos seus antepassados, da nossa geração, dos nossos antepassados, daqueles que ainda virão. Era todos os pesos que estavam moendo ele. Portanto, eu estava lá, você estava lá, e Paulo estava lá, crucificado junto. Só que nós não sentíamos a dor. Hoje nós, confortavelmente, nós pegamos o nosso cafezinho, ouvimos uma mensagem assim e tomamos uma decisão. Eu quero, só isso. Porque esse é o propósito de Cristo, nos proporcionar esse conforto, de dizer, sim, eu quero. Mas nós estávamos lá, com Ele. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Sou eu que vivo com Cristo e Cristo vive em mim. Agora, já não há mais condenação, porque se eu fui crucificado com Cristo, Cristo vive em mim. E não tem mais lei que impeça essa trajetória direta para o céu. Crer, somente crer. Não é fazer, não é seguir regras, é crer. Nós seguimos regras porque é bom para nós seguirmos regras, né? E nós queremos ser organizados. Deus é um Deus de ordem, um Deus de organização, um Deus de progresso, um Deus de liturgia. E é bom que tenha a liturgia, é bom que tenha a organização, mas nada disso. Não é a sua generosidade, não é você dar tudo que você tem para os pobres. Isso não faz você ser salvo. Isso apenas prova que você tem um ideal pelo qual você decide viver. Porque assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em você? Vive. Se vive, então você vai querer agir do jeito certo. Você não é obrigado a fazer nada, porque você já é salvo. Mas você vai querer fazer o que precisa ser feito, porque Cristo vive aí dentro de você. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não considero a graça de Deus algo sem sentido, pois se a obediência à lei nos tornasse justos diante de Deus, não haveria necessidade alguma de Cristo morrer. Se a lei que exigem de nós, o peso de que nós temos que fazer, fosse nos levar para o céu, Jesus não precisava ter morrido. Portanto, basta Jesus. Não precisa de sábado, não precisa de liturgia, não precisa de obediência, de dogmas, tem que fazer isso, não precisa de nada. É só você crer. Todas as outras coisas vão vir pela sua própria vontade de querer fazer, de querer agradar aquele que vive em você.